domingo, dia 22 de fevereiro de 2026. Estamos de volta com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco. E já de cara eu vou pedindo, por favor, deixem os likes no canal, ajude o canal a crescer. Vamos sair desse marasmo, ok? Então vamos ao que interessa. Olha só, a política brasileira, na maioria das vezes, parece com aquelas conversas de bastidor, onde se escuta baixinho num canto da sala e pensa, não é possível, porque muitas coisas assustam. Porque durante anos ouvimos certos discursos inflamados da esquerda militante contra a elite, contra os privilégios, contra a tal estrutura social que oprime os pobres, os esquecidos e as minorias. É muito bonito se vocês olharem o romantismo do comunismo, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo vivendo igual, ganhando igual, morando bem, com os mesmos direitos. É uma maravilha, mas é mentira, isso não existe. Porque a narrativa sempre é a mesma. Luta contra a desigualdade, combate ao racismo estrutural, defesa das camadas mais humildes. Só que, curiosamente, quando as câmeras desligam e chega a hora da vida real, o cenário muda completamente. Se muda. Esses que se apresentam como os defensores dos fracos e os oprimidos que vivem de comprimidos, eles mudam completamente. O casamento aí do tal João Campos com a patricinha Tabata Amaral se transformou quase num retrato involuntário desta contradição. Uma cerimônia elegante, arrogante, diga-se de passagem, numa igrejinha tradicional, frequentada justamente pela elite, tantas vezes criticada nos discursos políticos por parte deles, convidados ilustres, circulando com naturalidade entre eles, aquele ambiente que eles conhecem muito bem, porque convivem frequentemente. Pessoas como o ministro Moraes, que está vivendo uma situação aí de sonolência profunda, o vice-presidente Alckmin, todos muito conhecidos pelas preocupações políticas com os miseráveis do país, mas reunidos num ambiente bem distante da realidade que costumam descrever nos palanques. Porque no palanque se fala tudo o que bem entende, é muito fácil. E aí vem o detalhe que faz o fuxico ganhar força. A defensora das causas sociais se casa com um herdeiro branco de olhos azuis, olhos verdes, não me interessa, usando um vestido assinado por uma estilista famosa da rua Oscar Freire, em São Paulo, um dos endereços mais exclusivos do Brasil. Nada ilegal, nada errado nisso tudo, afinal de contas, todo mundo quer celebrar momentos importantes com conforto e beleza. O curioso é justamente o contraste entre o discurso e a prática. No fundo, parece que existe uma bolha silenciosa, onde a boa parte dessa elite, a elite política, progressista, vive entre os seus, compartilhando os mesmos espaços sofisticados, os mesmos círculos sociais e os mesmos valores que publicamente dizem combater. E talvez a maior ironia seja perceber que, quando chega o momento mais íntimo da vida, aquilo que aparece não é a revolução social prometida, mas o velho ideal da família tradicional, da cerimônia clássica e da estabilidade social que, no fim das contas, continua sendo desejada por quase todo o mundo, independentemente da ideologia defendida no microfone. Eu não estive lá, obviamente, mas observando as imagens que surgiram, que apareceram nas redes, curiosamente não notei a presença de pobres, nem de afrodescendentes no ambiente.
Por que será? Respondam para mim nos comentários. Eu sei que vocês gostam de comentário, eu adoro ler os comentários, e acreditem, eu leio, adoro, principalmente quando me chamam de inocente. Eu adoro. Então, deixe sua opinião aí nos comentários sobre isso, ok? Agora eu vou conversar de coisa séria. O que seria uma coisa séria? Eu até, inclusive, eu peço carinhosamente para vocês, quando forem fazer comentários, assistam o vídeo inteiro, primeiro, antes de comentarem coisas que não condizem com o que eu falei, tá? Então, ontem eu não estava nem defendendo um, nem defendendo o outro, nem apontando o dedo para um, nem para o outro. Eu estava mostrando como está o ambiente da direita, ok? Claro que eu tenho minhas preferências, vocês têm as de vocês. Mas no ambiente delicado como o atual, a principal lição que a direita brasileira precisa compreender é muito simples, só que decisiva. Nenhuma força política retorna ao poder se estiver dividida. Não existe a mínima chance. A exceção foi Jair Bolsonaro, que não tinha força alguma, estava sozinho. Por isso ele é o líder que é. Por isso ele é o mito. Mas não se faz mitos todo santo dia. Não existe isso. Tá? Nem seus próprios filhos se tornarão mitos. Porque o mito já o é, antes de ser alguém publicamente falando. A história recente mostra que projetos vencedores não nascem da disputa interna, mas da capacidade de organização, de maturidade e convergência em torno de objetivos comuns. Então, é natural que existam diferenças estratégicas, estilos distintos de proceder, e até visões divergentes dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo campo político. Isso não é errado. O que é importante é a somatória dessas ideias, convergir tudo isto em torno de um propósito maior. Porque isso faz parte de qualquer movimento amplo. No entanto, transformar essas diferenças em disputas públicas ou em testes permanentes de lealdade apenas enfraquece o grupo diante do verdadeiro adversário político, que é a esquerda. Quando a energia é gasta em conflitos internos, bate-boca à toa, bobagens e redes sociais, quem se beneficia automaticamente com isso é o outro lado. E aí você não precisa acreditar no outro, e muito menos precisam acreditar no que eu estou dizendo. Mas é necessário acreditar naquilo que aprendeu, não só com a vida, como também com as palavras de Jair Bolsonaro, com os exemplos que ele deu desde que entrou na vida pública, até o último dia de seu governo. E até depois de seu governo, ele continuou trazendo inspiração e ideias para a direita. Pena que muitos poucos souberam aproveitar. Ao longo de sua trajetória política, Jair Bolsonaro sempre procurou lembrar aos patriotas algo que vai além da disputa eleitoral, que é a importância do entendimento, da consciência e da responsabilidade individual. Não por acaso, um dos versículos bíblicos que ele frequentemente mencionava nos palanques era o alerta do profeta Oséias: por falta de conhecimento, o meu povo perecerá. Essa mensagem nunca foi apenas religiosa, era também profundamente política e instrutiva. Por quê? Esse ensinamento carrega aí uma lição essencial para toda a direita brasileira. O grande líder, ou um grande líder como Jair Bolsonaro, inspira, aponta caminhos e desperta movimentos. Mas nenhum projeto político sobrevive se depender única e exclusivamente da figura dele. Se ficar só na dependência dele, esse projeto um dia morre. O verdadeiro legado de um líder não é criar seguidores permanentes, dependentes, e sim formar pessoas capazes de pensar, agirem e sustentarem os princípios dele, aquilo que ele trouxe de ensinamento para nós.
né? Mas por conta própria. Cada um de nós temos que fazer o nosso papel, seguindo os ensinamentos que tivemos com ele. Não fosse assim, meus amigos, não existiriam líderes como Alexandre o Grande, como Júlio César, como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Winston Churchill e tantos outros, claro. E principalmente, o maior de todos eles, Jesus Cristo, que até hoje norteia a vida de bilhões de pessoas. Esse é o grande líder, aquele que ensina os caminhos, mostra os passos que devemos tomar para um crescimento. É um aprendizado dia após dia. Por isso, as novas lideranças da direita precisam aprender a caminhar com as próprias pernas, observando os valores e aprendizados deixados por quem abriu o caminho, porém desenvolvendo identidade, autonomia e responsabilidade própria. Movimentos maduros não vivem apenas da presença de um líder forte. Eles continuam firmes mesmo quando esse líder está impedido de nos conduzir, ou quando já não está entre nós. Caso contrário, corre-se o risco de construir uma geração politicamente dependente e incapaz de se orientar quando a grande liderança se retirar do cenário. Tomem como exemplo o PT, que está moribundo, está morto, porque seu próprio líder também não soube parar, passou do tempo. E é um partido que vai entrar em extinção porque não existe outra liderança. Ninguém aprendeu. Ainda bem que ninguém aprendeu, porque imaginem se tivesse outros líderes como este. Meu Deus do céu. Mas, brincadeiras à parte, esta é a verdadeira identidade de uma direita consciente. Né? O conhecimento, a preparação e a independência são justamente os que garantem a continuidade. Afinal, a força de uma causa não deve estar apenas em quem a iniciou, mas naqueles que aprenderam a levá-la adiante. Por isso, essas picuinhas de redes sociais, essas briguinhas, né? Quem é mais fiel? Quem tem maior fidelidade? Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Cada liderança exerce hoje um papel específico dentro desse cenário. Há quem atue no exterior, né, buscando apoio e visibilidade internacional, como o Eduardo Bolsonaro está fazendo, cumprindo uma função relevante dentro da estratégia global do movimento. Só que no ambiente interno, doméstico, a construção política exige outro tipo de postura, que é ampliar as pontes, reduzir as tensões, evitar os mecanismos que acabem isolando aliados naturais. Né? Você pode não gostar, por exemplo, do Nicolas Ferreira, mas não pode chamá-lo de esquerdista, longe disto. Não podem tirar dele a liderança natural que ele tem. E eu já falei aqui, as pisadas de bola que ele dá é por conta da imaturidade ainda é novo, vai aprender. Ele toma decisões erradas? Toma, mas não pode tirar dele o mérito da competência que ele mesmo conquistou. É assim que temos que pensar. Não se pode tirar o mérito do Flávio Bolsonaro, que está crescendo como algo nunca visto e que já é dado como certo a possibilidade de uma vitória até em primeiro turno, porque ele soube aproveitar aquilo que Jair Bolsonaro ensinou a ele, né? Junto a isso, ele incluiu seu próprio aprendizado na vida política como senador e a maturidade que ele conquista naturalmente com a idade. Já tem idade madura e está sabendo fazer o trabalho como tem que ser feito. Não se pode tirar o mérito de Michele Bolsonaro. Eu acho incrível alguém chamar Michele de traidora. Pense um pouco, põe a mão na consciência. Uma mulher que 24 horas por dia pensa no marido, todo santo dia vai levar seu almoço lá dentro. Ganhou liderança natural, liderança própria entre as mulheres, entre os evangélicos. Todos possuem méritos.
o Carlos Bolsonaro, que é um verdadeiro cão de guarda, ninguém pode desmerecer o trabalho do outro. E ficar com essas picuinhas, obviamente, quem ganha com isso é a esquerda. Qualquer estratégia baseada em classificação por ordem de fidelidade tende a estreitar o campo político, justamente quando o desafio exige comunhão e expansão. Ninguém pode se colocar como o mais fiel de todos, tá? Pois fidelidade se apresenta em momentos de dificuldades, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aconteceu em 2018. O então senador Magno Malta não conseguiu se reeleger lá no Espírito Santo. E aí ficou aquela expectativa de que ele ganharia até um ministério no governo de Jair Bolsonaro. Na época se falava no Ministério dos Direitos Humanos. Você não me lembra? Acho que era isso, sei lá, não importa. Mas Jair Bolsonaro não deu a ele o ministério. Só que Magno Malta, mesmo assim, manteve-se fiel a Jair Bolsonaro até os dias de hoje, por convicção política. Tanto é que voltou ao Senado Federal em 2022. Não é isso? Outro exemplo, o deputado federal Hélio Negão, que junto a Magno Malta passaram noites e noites sozinhos em vigília, quando o mito ainda estava em prisão domiciliar. Então, o eleitor indeciso, que frequentemente define eleições, ele não se aproxima de grupos em constantes atritos. Aquele indeciso, ele procura olhar o quê? Os projetos que demonstram maturidade e capacidade de governar para além da própria base. Por quê? Um presidente, ele vai governar para o Brasil todo. Não é só para o bolsonarista ou para o petista. Mas a política brasileira, a cada santo dia, vai mostrando aquilo que às vezes parece mais uma reunião de condomínio, né, do que uma articulação partidária. Porque basta o síndico tomar a decisão que imediatamente aparece aquele morador que vivia elogiando tudo, até que descobre que o elevador não vai parar mais no seu andar. Pronto, criou-se o racho. O burburinho, esse do momento, agora, começou quando Jair Bolsonaro resolveu indicar Carlos para concorrer a senador por Santa Catarina. E decidiu indicar Carol Detoni para ocupar a outra vaga de senadora por Santa Catarina. Pronto. Criou-se um problemão. Por quê? Uma escolha absolutamente previsível para quem acompanha a direita raiz, aquela que conversa com o eleitor, que enfrenta a pauta impopular e não desaparece quando o clima esquenta. A Carol Detoni vai ocupar então a chapa puro sangue da direita com o Carlos, o que deixou certos conservadores de ocasião com palpitação política. De repente, aquele senador Ciro Nogueira, que até pouco tempo circulava tranquilamente no ambiente bolsonarista como aliado estratégico, passou a falar em romper com o Partido Liberal lá em Santa Catarina. Romper, vejam só, bastou a decisão não passar pelo seu próprio GPS político que surgiu uma crise existencial ideológica. Parece mesmo que o Ciro Nogueira caiu daquele caminhão de mudança e até agora não conseguiu mais alcançá-lo. Está sem rumo. Mesmo depois de uma outra experiência, uma experiência anterior, quando ele ameaçou romper a aliança com o Palácio dos Bandeirantes, aqui de São Paulo, para as próximas eleições em 26 desse ano, né? Por quê? Por conta de duas situações. A primeira, porque ele desejava que Tarcísio de Freitas saísse candidato à presidência. E ele sairia como vice-presidente, candidato a vice-presidente. Quando Tarcísio anunciou que será candidato à reeleição para governar São Paulo,
Ciro Nogueira não gostou. E o outro motivo, por divergências estratégicas em torno do nome que será indicado para disputar o Senado por São Paulo. Lembramos que um dos candidatos seria o Eduardo Bolsonaro. Possivelmente ele, né? Até porque há meses atrás o Eduardo era o predileto para ser candidato à presidência, vocês se lembram, né? Mas Tarcísio não aceitou apoiar um candidato do PP. Até porque o que está em acordo é que Jair Bolsonaro vai indicar um nome para Senado em São Paulo e o Tarcísio de Freitas vai indicar o outro. Isso já está decidido. E aí veio os ciúmes do Ciro Nogueira. Esses ciúmes nada mais é do que tirar a máscara e mostrar quem ele é verdadeiramente. Ou seja, ele não é fiel às causas conservadoras. Ele é fiel ao momento, fiel ao que interessa mais. E desse tipo de político o Brasil está cansado, está cheio, não aguenta mais. Por isso a importância de focarmos no que interessa. Procurar eleger quem realmente sempre foi de direita. Não quem se tornou de direita recentemente. Quem sempre foi, desde o início. Camaradas que até pediram impeachment de presidente, que agora se dizem bolsonaristas, concorrendo a cargos, esses não são bolsonaristas. Eles são oportunistas. Prestem atenção nisso antes de tomarem a decisão de escolher os candidatos que vocês dedicarão o voto. Isso é muito importante. E tentem evitar disputas internas, bate-bocas que não ajudam a união da direita. Esse era o recado que eu tinha para hoje. Me desculpem se eu ofendi alguém, me desculpem se eu desagradei alguns, mas esse é o pensamento que eu tenho, baseado em leituras que eu faço, como vocês fazem também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, olha, deixa aí o like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. É de graça, não custa nada, né? Se você quiser colaborar de verdade, torne-se membro do canal. R$ 1,99 bronze, R$ 4,99 prata, R$ 7,99 ouro. Tá bem? Simples. É só querer, mas não é obrigatório, ok? Desejo a vocês aí um excelente final de domingo. Muito bom descanso para vocês. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.